Geralmente, entrar num carro e ir de um ponto A até um ponto B carrega uma expectativa quase inabalável de banalidade, sabe? Uhum, com certeza. A gente nem pensa muito nisso. A gente gira a chave, pisa no acelerador e a paisagem simplesmente vai passando pela janela. É uma rotina mecânica e bem visível. Sim, e a gente entra no piloto automático. Exato. Mas, assim, parando para observar a situação com um distanciamento mais crítico, o que a sociedade opera todos os dias é um sistema onde milhares de caixas de metal cruzam umas pelas outras. Caixas pesando mais de 1 tonelada cada uma, né? Pois é, e a 80, 100 quilômetros por hora. E a única coisa separando um trajeto seguro de uma colisão frontal é uma fina linha de tinta branca ou amarela pintada no asfalto. É assustador quando você coloca nesses termos. É um verdadeiro milagre da engenharia e, claro, um atestado imenso de confiança social que esse sistema não colapse diariamente. E sejam muito bem-vindos a mais um mergulho profundo nas fontes. É um prazer estar aqui para mais essa análise. A fragilidade dessa confiança que você mencionou é de fato assustadora. Não tem como não ser. Porque existe um fenômeno psicológico muito forte ligado à direção. O ser humano busca previsibilidade, ele gosta de se sentir no controle absoluto ali dentro daquele pequeno casulo de metal e vidro. O famoso ar-condicionado ligado e o mundo lá fora que se dane, né? Bem por aí. O problema é que essa sensação de controle é majoritariamente uma ilusão. O trânsito é um sistema dinâmico e altamente instável. É uma distração de 2 segundos para olhar, sei lá, uma notificação de celular E pronto. e as regras da física assumem o comando. A linha pintada no chão perde qualquer significado prático e a ilusão de controle se estilhaça instantaneamente. Literalmente, muitas vezes. A partir desse milissegundo, a gente entra num território de caos e estatísticas brutais que a maioria da população escolhe ignorar para conseguir continuar dirigindo todos os dias. Porque se a gente pensasse nisso o tempo todo, ninguém saía de casa. Exatamente. É uma crise monumental, mas que foi normalizada ao ponto de se tornar parte da mobília urbana. E é justamente essa normalização do absurdo que a nossa análise de hoje tenta desconstruir. Nossas fontes formam um mosaico muito revelador sobre como a gente lida com essa realidade, viu? Eu vi que o material base de hoje está bem denso. Conta um pouco sobre o que a gente tem em mãos. Claro. De um lado, temos um artigo extremamente analítico da revista Âmbito Jurídico e, olha, ele destrincha não apenas a legislação punitiva, mas toda aquela complexa teia de responsabilidade civil e a crescente judicialização do trânsito. O que por si só já dá pano para manga. Dá muito. E do outro lado, a gente tem o material do portal Brasil Escola, que oferece a base histórica e estrutural de como a sociedade civil tenta reagir a isso. Mais especificamente, através do movimento Maio Amarelo, certo? Isso, exatamente. Legal. A missão hoje, e eu quero deixar isso claro para quem está ouvindo a gente, não é reproduzir aquela velha cartilha de autoescola, pedindo para dirigir com cuidado. Ah, não, isso todo mundo já sabe de cor. Pois é. A intenção aqui é desmontar as engrenagens dessa máquina para entender como ela funciona por dentro. A gente quer investigar por que o trânsito impõe um custo de bilhões à economia e como a lei está redistribuindo a culpa. Inclusive colocando o próprio Estado no banco dos réus. Olha, esse é um ponto que eu quero muito chegar. Mas antes, a gente precisa entender por que especialistas consideram esta uma das mais graves epidemias de saúde pública da nossa era. É o contexto fundamental. Sim. E para iniciar a dissecação desses dados, tem um ponto histórico nas fontes que me chamou a atenção. Qual seria? É que sempre existiu uma presunção de que essas grandes campanhas, tipo Maio Amarelo, fossem imposições do governo, sabe? Criadas dentro de algum ministério fechado. Ah, sim, de cima para baixo. Exato. No entanto, o material mostra que o movimento surgiu em 2014, idealizado por uma instituição chamada Observatório Nacional de Segurança Viária, o ONSV. Uhum. Ou seja, é uma iniciativa que nasceu puramente da sociedade civil. E o que é fascinante aqui é que essa origem inverte a lógica tradicional de políticas públicas no Brasil. Totalmente. O ONSV atuou como um braço técnico e civil. Eles perceberam um vácuo imenso na comunicação sobre segurança viária. Mas a escolha específica do mês de maio não foi aleatória ou baseada num feriado nacional, sabe? Tem uma razão global por trás, não é? Sim, o movimento brasileiro nasceu para ecoar uma diretriz de alerta global que tinha sido disparada poucos anos antes.
Foi em 11 de maio de 2011 que a ONU decretou oficialmente a década de ações para a segurança no trânsito. Caramba, 2011. Mas assim, uma intervenção da ONU nesse nível geralmente aponta por uma crise que já saiu do controle dos governos locais. Com certeza. O que os dados globais daquela época mostravam para justificar um decreto dessa magnitude? Então, o gatilho foi um relatório da Organização Mundial da Saúde que meio que expôs a engrenagem de uma tragédia em ascensão. A OMS constatou que cerca de 1,3 milhão de pessoas estavam morrendo anualmente em acidente de trânsito pelo mundo. Nossa, 1,3 milhão é muita gente. É um absurdo. Mas, para colocar em perspectiva, o choque real não foi só esse número absoluto. Foi a tendência da curva. Para onde estava indo? Isso. O mundo, especialmente nos países em desenvolvimento, estava passando por uma motorização acelerada. Era muita gente comprando a primeira moto ou o primeiro carro. Mas sem a estrutura para aguentar isso. Exato, a infraestrutura das vias e a educação não acompanhavam a velocidade das vendas. E a projeção da OMS era que, se nada fosse feito, a gente saltaria para 2,4 milhões de mortes anuais bem rápido. É uma matemática muito implacável. Para quem está ouvindo e tentando visualizar, isso é equivalente a uma metrópole inteira sendo varrida do mapa todo santo ano. E sem nenhum tiro disparado. Sim, guerra silenciosa. E sobre a escolha semiótica da campanha, a cor amarela levanta uma reflexão interessante que eu tirei daqui. O significado do sinal, né? Em qualquer cruzamento do planeta, o amarelo não significa apenas diminua a velocidade, que é o que a gente ensina para as crianças. Na prática, a cor amarela do semáforo significa que uma batida é iminente se o carro não parar. É um estado de tensão extrema. É aquela transição perigosa entre o livre e a parada obrigatória. Exato. Se um motorista avalia mal aquele tempo do amarelo, a consequência é bater em cheio em quem já recebeu o verde do outro lado. É uma leitura muito precisa das fontes. O amarelo exige uma tomada de decisão crítica sob pressão de tempo. E a analogia serve direitinho para o estado da sociedade global que a ONU apontou. De que a gente estava acelerando no amarelo. Exatamente isso. A humanidade estava ali acelerando no sinal amarelo, meio que torcendo para a infraestrutura e para a sorte serem suficientes para evitar a colisão estatística. O que nunca dá certo por muito tempo. Não dá. O Maio Amarelo adotou essa cor como um indicativo de que a tolerância do sistema bateu no teto. E a meta atual, que vigora até hoje, é reduzir mortes e lesões pela metade até 2030. Bom, entender esse contexto da ONU é crucial. Mas a nossa missão aqui exige trazer essa lente de aumento para as ruas brasileiras, né? Com certeza. Puxando para o nosso lado. Então, o que tudo isso significa na nossa realidade? Se o amarelo é o alerta máximo, como os dados traduzem a falha do sistema aqui no Brasil? Os números não são nada animadores. Não mesmo. O material aponta que o trânsito brasileiro é um dos mais violentos do mundo. Foram cerca de 34 mil mortos apenas no ano de 2022. 34 mil vidas perdidas de forma muitas vezes evitável. É um volume que, assim, desafia a compreensão e obriga a gente a olhar para a demografia disso. Quem é que está pagando com a vida no asfalto brasileiro? E se conectarmos isso ao cenário mais amplo, a letalidade não é igual para todo mundo. O artigo cruza registros do DataSUS, que consolida internações na rede pública, com os acionamentos do seguro DPVA. Que é aquele seguro obrigatório de indenização, certo? Isso mesmo. E o que emerge desses dados é a confirmação de uma epidemia altamente concentrada. Em quem exatamente? A maioria das vítimas que chegam nas macas são motociclistas e pedestres. Cara, há uma dissonância cognitiva imensa na forma como a sociedade absorve isso. Perder 34 mil jovens todo ano é uma catástrofe demográfica. Sem precedentes. Pensa bem, se uma doença, um vírus novo, começasse a matar milhares de pessoas nessa faixa etária todos os anos, o país estaria em estado de emergência permanente. Fecharia tudo. Lockdowns, orçamentos bilionários aprovados na calada da noite. Com certeza, haveria uma comoção nacional ininterrupta. No entanto, por ser trânsito, a reação social é dar de ombros. As pessoas aceitam o número como
sei lá, um pedágio natural cobrado pelo direito de ir e vir. É o que a gente estava falando da invisibilidade, né? Essa invisibilidade mora na fragmentação do problema. As mortes não acontecem em um só lugar. Elas ocorrem madrugada após madrugada, numa avenida ali, num cruzamento lá. Fica diluído no noticiário local. Exato. Mas quando se agrupa o dano no final do ano, o impacto financeiro ajuda a materializar o tamanho do desastre. As fontes citam que o impacto na economia passa da marca de 50 bilhões de reais por ano. 50 bilhões. Isso funciona quase como um imposto oculto e extremamente perverso drenando o país. E a gente precisa detalhar de onde vem esse custo, porque não é só chamar a ambulância e isolar a rua. De jeito nenhum. A anatomia desse custo Brasil, como o pessoal chama, é profunda. Ele começa no hospital. Cirurgias complexas, leitos de UTI ocupados por meses por uma só vítima. Que é caríssimo para o SUS. O diário, por exemplo, começa a pagar aposentadoria por invalidez para um jovem de 20 e poucos anos. Caramba, a pessoa ia trabalhar mais 40 anos. Pois é. E pensões por morte deixadas para famílias que ficaram desestruturadas. Soma isso à perda incalculável de produtividade dessa galera que estaria gerando riqueza. É um ralo colossal. Dinheiro que poderia ir para educação ou saneamento básico. Exatamente. Olhando por essa perspectiva pragmática de economia e saúde, a minha visão sobre aquelas ações mais simples de campanha muda de figura. Como assim? Bom, a gente vê o Maio Amarelo montando tenda em praça por medir pressão de caminhoneiro ou entregando panfleto. À primeira vista parece só uma publicidade passiva para bater foto. Ah, sim, entendi. Mas, entendendo que a ameaça é de 50 bilhões, essas ações são, na verdade, mecanismos de contenção de danos em campo. É o sistema tentando não colapsar. É abordar o paciente antes que ele destrua a estrutura toda. E olha, a intervenção educativa é a primeira linha, mas a estrutura que tenta segurar o caos mesmo é a malha jurídica. Aqui é onde a coisa fica realmente interessante na leitura do artigo do âmbito jurídico. Porque a base de tudo é o Código de Trânsito Brasileiro, o famoso CTB, de 97. Isso. E o artigo destaca uma mudança filosófica muito importante no código. O artigo 28 do CTB, por exemplo, exige que o motorista tenha o domínio do veículo a todo momento. O que soa quase como um conselho de avó, né? Tipo, dirija com cuidado. Parece, mas é um imperativo legal pesado. Ele inverte o ônus. Ele diz que dirigir não é um direito incondicional seu. É uma concessão que o Estado te dá, baseada na sua capacidade de não botar a vida do outro em risco. Só que a gente sabe que as regras frequentemente falham na prática, então o sistema teve que endurecer, principalmente com o lance de misturar álcool e direção. As leis mudaram bastante para fechar esse circo. A sociedade exigiu e o legislativo respondeu, tipo com a Lei 3.546, de 2017. Que mudou o quê, exatamente? Endureceu as penas. Tratar acidente por embriaguez não só como uma multa administrativa cara, mas jogando isso para o direito penal. A esfera penal. Isso. A gente passa a falar firme sobre homicídio culposo, que é quando não tem intenção clara de matar, mas rolou uma imprudência clara, e também lesão corporal culposa. Essa mecânica do homicídio culposo muda todo o jogo de defesas jurídicas, não é? Antigamente a galera achava que era só pagar a fiança e a multa que a dor de cabeça sumia. Exato, ficou no passado isso. Agora, o Estado manda a mensagem de que a culpa não termina no amassado do carro. Ela vai dar em cela de prisão e até na obrigação de pagar pensão vitalícia para os filhos da vítima. Exatamente. A responsabilização ficou muito mais densa. Mas, lendo o artigo, tem um ponto que me surpreendeu e que tira um pouco do foco de que o motorista é o único vilão da história. A questão do próprio Estado, né? Isso. A infraestrutura também tem um papel gigantesco nas mortes. Como é que a lei trata isso? O artigo aborda a teoria da responsabilidade objetiva do Estado. Basicamente, se a máquina pública falha em garantir um ambiente seguro, ela se torna responsável pelos danos. Importa se teve má-fé. O cidadão paga imposto, então o Estado tem o dever de manter a rua asfaltada, sinalizada e fiscalizada. Deixa eu fazer uma analogia aqui para quem está escutando tentar visualizar. Imagina o Estado
como o dono de um prédio de apartamentos que se recusa a consertar a escada que está podre. Bom exemplo. Se um morador tropeça no degrau quebrado e se arrebenta, a culpa não é do sapato do morador. A culpa é do dono do prédio que foi negligente. Exatamente. Levando isso para o asfalto. Se um acidente grave rola porque tinha uma cratera na via ou porque o semáforo da prefeitura estava quebrado há dias causando batidas, o poder público puxa a culpa para ele. O cidadão pode processar a prefeitura. E pode pedir danos morais, materiais, estéticos. E a jurisprudência, como o texto aponta, confirma que os tribunais estão acatando cada vez mais isso. É a tal da judicialização do trânsito. Isso. Essa pressão no bolso das prefeituras funciona como um incentivo para eles finalmente taparem o buraco e arrumarem o sinal. Mexeu no bolso, a coisa anda. Mas a atuação do Estado também tem o lado do ataque, digamos assim. O texto fala sobre ação penal incondicionada. Como opera essa engrenagem? Isso é bem importante. Geralmente as pessoas acham que um processo criminal só vai para frente se a vítima ou a família registrar a queixa e processar, certo? O comum é isso. Se ninguém denunciar, não dá em nada. Só que o mecanismo incondicionado quebra essa regra em casos muito graves no trânsito. Imagina um caso terrível onde um cara super alcoolizado a 120 por hora mata alguém. Tragédia completa. A família da vítima pode estar destruída psicologicamente e financeiramente, sem a menor condição de contratar advogado para brigar 10 anos no tribunal. Compreensível. Então, a lei entende que esse crime é tão absurdo que ofende a própria sociedade. Aí o Ministério Público assume a acusação sozinho e processa o causador, independentemente do que a família quiser fazer. Olha só, é o Estado dizendo: o seu comportamento botou todos em risco, eu mesmo vou te punir. Exatamente isso. Para defender o coletivo. Certo. Vamos desempacotar uma última peça desse tabuleiro. A gente falou do motorista comum e do Estado. Mas tem um terceiro gigante ocupando as ruas: as frotas de empresas. Verdade. Transportadoras, aplicativos, ônibus. Caminhões de entrega rodando o dia todo com o cronômetro estourando. Como o peso da lei bate nas costas dessas corporações? O mundo corporativo opera na base do custo-benefício. E hoje, o risco jurídico de acidentes virou um peso gigantesco nas planilhas. Elas lidam com responsabilidades civis e trabalhistas astronômicas. Porque se o caminhão da firma bate, o buraco é mais embaixo. Muito mais. O acidente destrói a carga, destrói o veículo, gera indenização para quem foi atropelado e ainda cria um passivo trabalhista enorme com o próprio motorista, que é funcionário. Sob essa ótica corporativa, fica claríssimo para nossa audiência que quando a empresa adere ao Maio Amarelo, faz palestrinha ou entrega cartilha, não é só porque eles são bonzinhos e querem uma imagem legal. Não mesmo. Tem muito controle envolvido. Eles fazem jornada controlada e testes surpresa de drogas porque um motorista exausto dá um prejuízo que o seguro muitas vezes recusa pagar, né? É a segurança virando a linha mais crucial da planilha de custos. E isso forçou as empresas a buscarem aliados além do fator humano. A tecnologia entrou pesado. A famosa telemetria. Isso. Hoje tem sensores nos caminhões que monitoram cada segundo. O chefe recebe um alerta no celular se o motorista der uma freada brusca ou entrar numa curva muito rápido com chuva. Cara, a mecânica de saber que você está sendo vigiado altera completamente a cabeça do motorista. Muda tudo. O desespero de precisa entregar essa encomenda em 10 minutos divide espaço com o medo de, se eu acelerar, o sistema vai apitar e eu perco meu bônus. É uma babá de algoritmo super rigorosa. E tem ainda os sistemas autônomos, que intervêm direto. Radares inteligentes, carros que freiam sozinhos, sensores de ponto cego. Eles não dependem de um cérebro humano cansado para reagir. A máquina vê e freia antes do susto. Exato. Mas a própria fonte alerta. A gente não pode achar que a tecnologia é a salvação única. O artigo 74 do CTB garante a educação para o trânsito como um direito. Tecnologia sem educação só tapa o buraco da imprudência na hora, mas não cura o problema real a longo prazo. Perfeito. Bom, amarrando todas as pontas da nossa conversa hoje, fica muito visível a complexidade colossal disso tudo.
A gente começou mapeando o alerta da ONU sobre mais de 1 milhão de mortes. Um problema de escala global. Sim, e viu como isso inspirou a criação do Maio Amarelo pela sociedade civil. A gente desconstruiu a ilusão de que aquele custo Brasil, de 50 bilhões, evapora, quando na verdade ele sufoca os leitos de UTI do SUS. Sem falar no endurecimento das leis, nas ações do Ministério Público e nas frotas corporativas se armando de inteligência artificial para evitar passivos milionários. Exato, tudo isso expõe que leis, punições, sistemas judiciais e tecnologia de ponta são só camadas criadas para tentar lidar com o nosso comportamento nas ruas. E nenhuma delas é infalível, né? Nem um pouco. E o Brasil Escola traz o tema de 2024 que resume bem isso. Paz no trânsito começa por você. Quer dizer, ninguém está isento. Afeta todo mundo que está ouvindo a gente, seja pedestre, passageiro de app ou quem está pagando o imposto que financia tudo isso. O que, para encerrar, me traz um questionamento bem sociológico. Se a gente tem tribunais cada vez mais armados e veículos com inteligências artificiais capazes de frear antes mesmo da nossa pupila registrar o perigo? Levanta uma hipótese bem provocativa. Sim. Será que no futuro o grande gargalo para a gente não se matar no trânsito não vai ser a falta de infraestrutura ou de lei, mas sim a nossa pura falta de empatia humana? Nossa, a incapacidade individual de enxergar que existe outra vida cruzando o seu caminho é uma falha de percepção que nenhuma linha de código de computador ou de lei consegue consertar. Fica aí o convite para quem escuta a refletir sobre isso da próxima vez que for virar a chave na ignição. Excelente provocação. O nosso debate de ideias segue firme e nosso próximo mergulho profundo nas fontes. Até lá!